Saudações, nobres colegas, é um prazer estar ao vivo com vocês mais uma vez, para juntos estudarmos mais um pouquinho sobre este tema que eu considero de suma importância, né? Enquanto vocês estão chegando, eu estou organizando alguns elementos aqui para melhorar a nossa experiência aqui todos os dias, né? Porque todos os dias as coisas mudam e termino aqui. Nós não damos conta de resolver tudo uma vez só, né? E aí, aos poucos, eu vou organizando. Está ficando cada vez melhor aqui o sistema. Eu estou começando a ter um pouco mais de domínio sobre ele e acredito que assim a gente vai chegando lá aos pouquinhos, né? Agradeço aí a participação de vocês, que também é muito importante, né? Deixa eu centralizar todas as mensagens diretamente no... vamos lá, tudo certinho, ok. Hoje às 22h30, não, a gente já está ao vivo, né? Eu acho que houve um equívoco no momento de fazer gente, como é que diz? De realizar a configuração. Eu já estou lá, viu, gente? Você clicou aí, você já vai me ver. Deixa eu só conferir aqui se eu estou na página também, né? É importante ver tudo isso, porque quem não me achar num lugar, me acha no outro. Estou na página também. Muito obrigado a todos vocês que já estão aí, né? Quero aí o teu boa noite. Flávia Costa, boa noite, muito obrigado. E de todos os demais que estiverem aí. Hoje eu entrei um pouco atrasado, né? Porque das organizações que eu estava fazendo aqui. Então, atrasei um pouquinho para entrar, mas tudo bem, vida que segue. Vamos lá, então. Ontem nós paramos aqui na página 43, tem muito conteúdo para a gente ver, hoje a gente vai ver mais 10 páginas, tem muito conteúdo mesmo para a gente ver ainda, vários documentos, leis, normativas, a gente vai estar fazendo um apanhado geral e depois a gente vai aos poucos aprofundando, porque é necessário ter uma visão bem ampla de tudo que é contemplado dentro de uma capacitação em relação à rede de proteção socioassistencial. A gente parou, inclusive, num elemento muito importante aqui. O que é uma rede de proteção social ou de proteção socioassistencial? É um grupo de instituições e pessoas e que inclui o governo, mas em função do governo não dar conta de atender toda a demanda, não só o governo, mas também o segundo setor e o terceiro setor, porque a nossa social-democracia ela é um pouco fragilizada, então ainda não alcança a cobertura de todos os direitos sociais que deveria, por isso ainda há a participação de mais setores. A rede é tudo isso. A rede é todas as instituições que viabilizam direitos sociais, como educação, saúde, habitação e também direitos civis e políticos, não só sociais. A segurança pública, o Ministério Público, o Judiciário, o CRAS, o CREAS, o CAPS, os conselhos de direitos, principalmente os conselhos de direito, o Conselho da Saúde, o Conselho da Assistência Social, o Conselho da Criança e do Adolescente, e os sistemas também que estão aí por trás. Então, a rede é tudo isso. Esse entrelaçamento de atribuições e de funções que trazem completude para o atendimento social, os modelos de atendimentos sociais, ou modelo de atendimento social. São limites e possibilidades, são possibilidades, né, de atendimentos sociais dentro da rede de proteção social. A rede tem vários objetivos e cada componente da rede, cada instituição, cada ator, cada grupo de trabalhadores, cada equipe vai trazendo consigo algumas características peculiares, particulares, muito da instituição e do que vai fazer, de que tipo de pessoa vai atender, que grupo vai atender, qual público vai atender. Mas, no geral, a rede não trata apenas da especificidade de cada um deles. O CRAS
traz um tipo de atendimento, a gente vai ver. O Conselho Tutelar traz outro tipo de atendimento, depois a gente vai ver. O CREAS, o Centro Pop, o CAPS, o NASF, nas cidades que ainda tem. Em alguns locais, em alguns municípios, alguns componentes da rede estão fundidos numa instituição só, mas com atribuições diferenciadas. E assim, no geral, a soma de todas essas partes sempre é mais que o todo e tem como objetivo a prevenção e o enfrentamento das violações de direitos, o enfrentamento às desigualdades, a pobreza, a extrema pobreza, a prevenção e a intervenção nas vulnerabilidades e nos riscos sociais das pessoas. O fortalecimento também de vínculos familiares e comunitários, o trabalho para a inclusão e a emancipação social. A gente já falou um pouco no primeiro dia sobre reconhecimento da cidadania, que está acima de formação da cidadania, que é um equívoco, tem um errinho de português aí, depois vou consertar. O fortalecimento das potencialidades do sujeito e da autonomia. E o acesso aos benefícios socioassistenciais, aos direitos que fazem parte dos direitos sociais, porque não é só distribuição de renda que é direito social. Em alguns aspectos, quando a gente trata, por exemplo, do enfrentamento ao preconceito, nós estamos trabalhando um direito social, que é o direito de ir e vir, é o direito de existir, é o direito da igualdade no tratamento e da equidade. Então, quando nós trabalhamos também o enfrentamento ao racismo, a homofobia, a xenofobia, todos esses preconceitos enraizados em uma sociedade conservadora, extremamente positivista e com viés fundamentalista religioso, é normal que, como já disse antes, exista uma tendência para manutenção, porque alguns elementos de qualquer tipo de fundamentalismo só existe se, dentro do discurso, for possível estabelecer uma supremacia sobre os demais, ser melhor do que o outro, melhor que a outra religião, a única saída, a única opção, e isso também se aplica a algumas ideologias, não apenas à religião, e modelos econômicos. Bom, esse é um apanhado geral do que é a rede de proteção socioassistencial. É necessário estudar muito, a gente vai ver, para entender como tudo isso funciona, como é que a rede funciona, e todos os componentes da rede são responsáveis pelo seu funcionamento. Aqueles hierarquicamente com uma responsabilidade maior, mas nenhum deles está livre da responsabilidade de fazer a rede funcionar. E a rede só funciona com a participação daqueles que estão envolvidos. Do contrário, não funciona. Não haverá funcionalidade de uma rede se alguns dos seus componentes não estiverem trabalhando para que isso aconteça, para que isso funcione. Nós temos o atendimento, os modelos de atendimento socioassistencial, e hoje é mais conhecido como atendimento psicossocial. Embora outras profissões estejam envolvidas, mas desenvolveu-se uma cultura em torno disso. Eu não concordo totalmente, mas é esse o nome que tem sido dado ao atendimento social e atendimento psicossocial. E é nisso que a gente trabalha, porque é esse os termos que têm se desenvolvido. Então, esse atendimento ele é realizado por uma série de procedimentos que estão estabelecidos dentro de programas, de serviços, projetos e programas, inclusive no que diz respeito a planos, programas e projetos. A política de assistência social, ela vai na contramão da teoria, porque a teoria diz que o serviço é resultante do projeto. Na assistência social, o projeto é resultante do serviço. Então, se cair em questão de concurso público, fique atento nisso. Serviço vem primeiro, na assistência social, e projeto vem depois. Em todas as outras áreas é o contrário. É plano, programa, projeto, serviço. Na assistência social é plano, serviço, é plano, programa, serviço e projeto. Tem uma inversão aí. E está muito bem explicado na PNAS, na LOAS, no SUAS também, e nas outras normativas que a gente vai ver aí. Eu selecionei aqui algumas das possibilidades do atendimento, chamado atendimento psicossocial, né? Isso é muito criticado no serviço social, mas é assim que está posto, e é assim que a gente vai vendo. Nós temos alguns elementos, não se resume a isso: acolhimento,
a escuta ativa, a orientação, os encaminhamentos, a oferta de serviços, o mapeamento das demandas sociais espontâneas. A internet deu uma caidinha aí, pessoal, mas já estamos de volta. Deixa eu só achar a página em que a gente estava lá. O uso da internet aqui à noite, às vezes, é bem pesado, né? Por causa das redes sociais e tal, na região toda, e aí não há... às vezes não segura o baque, mas é assim mesmo, né? Voltando. Voltei já, Rose. Eu estou aqui, viu? Deixa eu botar um comentário aqui para vocês saberem. Bom, é sempre bom que vocês saibam também que eu não desisto, viu? Quando a internet cai, eu fico aqui, espero ela voltar e volto para o mesmo lugar. E a live continua no mesmo lugar onde tinha parado. Então, eu não desisto, tá bom? Então, aqui são alguns elementos que é bom que você tome nota. É claro que não se resume a isso, tem muito mais do que isso, mas muito para além disso. E é importante que... Eu vou compartilhar novamente o link lá no grupo. Aí é importante que você enumere, que você, ao adentrar o seu espaço de trabalho, mapeie os tipos de instrumento, os tipos de atividades que você pode desenvolver lá. Eu apresentei aqui um quadro geral, mas não se resume a isso, não, tá bom? Bom, uma das propostas dos modelos de trabalho social dentro da rede de proteção socioassistencial são os programas de transferência de renda, que, infelizmente, a maioria das pessoas só conhecem o Bolsa Família e o BPC, né? E alguns conhecem o que a gente teve, que foi emergencial, o auxílio emergencial. O Brasil também tem o Renda Cidadã, que eu não coloquei aqui, mas foi aprovado um projeto, uma lei, em 1999, em que todo brasileiro, a depender de algumas condicionalidades, que toda família tinha direito a um salário mínimo. A lei existe, ela nunca foi praticada, mas ela existe, no projeto de distribuição de renda brasileira. Mas, para além do Bolsa Família, do benefício de prestação continuada, do auxílio emergencial, nós temos também o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, que se desdobra em vários outros programas menores, o PRONAF Jovem, o PRONAF Mulher e o PRONAF Homem, enfim, uma série de projetos interessantes, que são projetos que, com a intenção, que o governo tem a intenção de realizar a distribuição de renda para enfrentar as desigualdades. Temos também o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, o PET. Eu baixei a última atualização hoje, né, que foi elaborada esse ano, recentemente, vai estar disponível lá no curso, na plataforma, para quem for participar da continuação.
vai ficar disponível lá esse material do PET, mas também dá para ser encontrado na internet. Nós temos o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, que também é um programa de distribuição de renda, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que tem, através dessa troca que faz também com a agricultura familiar, um projeto de distribuição de renda. Existem outros, que em menor escala e em outras circunstâncias, também como na arte, no esporte, enfim, uma série de possibilidades, e os benefícios eventuais. Nós vamos ter uma aula específica, já tivemos, na verdade, mas a gente vai fazer uma revisão sobre benefícios eventuais, elaboração de benefícios eventuais. Inclusive, eu quero lembrar aqui para vocês que a aula de amanhã é sobre coordenadoria de rede de proteção socioassistencial, mais especificamente do CRAS, mas tudo que se diz do CRAS, mudando pequenas características, também vai se dizer das outras instituições. Né? Então, a aula amanhã será para classificação, identificação, a discussão sobre as equipes de trabalho, começando pelo coordenador, pelos agentes, né, pelo agente administrativo, agente social, pelos profissionais de nível superior, e assim, falando do perfil e também das suas atribuições enquanto trabalhadores ali. A Sueli disse que a internet dela também está caindo. Quero deixar aqui meu abraço para a Rose, para Flávia Costa, Concita, Rose Silva, Sueli Queiroz, Solange Regina, Santa Rita do Prado, Mato Grosso do Sul, um abraço, Adriana da Conceição, e quem tiver mais por aí, gente, vai se apresentando aí nos comentários, né? Compartilha a live, deixa o coraçãozinho aí para fortalecer a transmissão e outras pessoas serem alcançadas aí no Facebook, que é assim que vocês vão contribuir comigo aqui. É muito importante isso. Quando você eleva a indexação de uma aula como essa, outras pessoas são alcançadas e podem também, mesmo que não tenha sido divulgadas para ela, vai aparecer na linha do tempo para elas e elas podem assistir também. Então, esses são aí alguns dentro do modelo de trabalho social, alguns programas de transferência de renda, mas não se resume a isso. E aí a gente entra na questão dos marcos legais e normativos da política de assistência social no Brasil. Veja bem, são marcos legais, portanto, leis, e normativos, normas. Então, não são só leis. Nem toda lei é uma norma, nem toda norma é uma lei. É importante pensar isso. A primeira é a mais importante, o primeiro e o mais importante marco legal sobre assistência social é de 1988. Veja como a nossa assistência social é novíssima, e é a Constituição Federal de 1988, a partir aí do seu artigo 203, mas também no artigo 6º da Constituição Federal, fala também dos direitos sociais, dos 11 direitos sociais para serem viabilizados. É importante estudar a Constituição Federal, esses artigos, e também o artigo 6º para quem quer dominar o assunto. Modo contínuo, nós temos a LOAS, a Lei Orgânica da Assistência Social, a Lei número 8.742, de 1993. Ela é uma legislação que regulamenta, organiza, orgânica, né, as bases da política de assistência social no Brasil e detalha princípios, diretrizes, critérios, objetivos, enfim, todo um elementar também, não é só legal, mas também toda uma construção teórica em torno da LOAS, que foi aprovada aí em 1993, 5 anos depois da Constituição Federal. Depois nós temos também a norma operacional básica do Sistema Único de Assistência Social, que é a NOB-SUAS, aí já não é lei, é uma norma, então é um marco normativo que foi elaborada em 2012, que aprofunda a organização, a operacionalização do Sistema Único de Assistência Social do SUAS. Ainda não falamos do SUAS, né? Nós temos a Lei Orgânica da Assistência Social e temos o SUAS, né? Então, que é o Sistema Único de Assistência Social. Os dois se complementam e para trazer um aprofundamento da organização, da operacionalização, tanto da LOAS quanto do SUAS,
nós temos a norma operacional básica. Então, você precisa ler toda a lei orgânica da assistência social, se possível, fazer um resumo dela, depois ler todo o Sistema Único de Assistência Social, a lei do SUAS, se possível, fazer um resumo dela, e, em modo contínuo, fazer uma leitura da norma operacional básica do Sistema Único de Assistência Social. Vai trazer muita informação importante para você. Em modo contínuo, nós temos a tipificação de serviços socioassistenciais. Olha só, a norma, ela operacionaliza a lei e o SUAS. A tipificação, ela é um aprofundamento maior, né? Como se fosse um escalonamento explicativo detalhado sobre o processo de trabalho da assistência social no Brasil. A tipificação nacional de serviços socioassistenciais cria os tipos e organiza esses tipos de serviço. Temos o caderno 1, 2, 3, 4, 5 e 6, que é também uma leitura maravilhosa. É como estar lendo um livro. Pelo menos para quem gosta do que está fazendo, é como estar lendo um livro e eu recomendo que vocês leiam. Há muita informação útil, há muito conhecimento organizado ali, passou por algumas atualizações, e também vai estar tudo disponível na plataforma do curso. Mas você também pode encontrar na internet, pesquisando aí pelo termo Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. Temos também as resoluções do Conselho Nacional de Assistência Social, que são resoluções que, ao longo do tempo, são notas técnicas e resoluções que vão preenchendo as lacunas, né? Vou usar aqui um exemplo. Existem vários, mas vou usar um exemplo aqui. Por muito tempo, o Judiciário sobrecarregou a rede de proteção socioassistencial, mais especificamente CRAS, CREAS, CAPS, NASF, etc., de solicitação de laudos periciais ou de relatórios sociais ou de estudo social para atender demandas do Judiciário, para produzir provas, né? Peças probatórias em processos jurídicos. E o CNAS emitiu a nota técnica número 1, há alguns anos atrás, e recentemente emitiu uma outra nota técnica que fortalece aquela, estabelecendo parâmetros do relacionamento, da relação do sistema de justiça com o sistema de assistência social. E ali fica claro que não é atribuição dos trabalhadores do CRAS, do CREAS ou da rede de assistência social, das equipes de referência, elaborarem peças, documentos para darem respostas ao trabalho do judiciário, que é um dos poderes diferenciados. É poder judiciário, não é poder executivo, então não pode haver essa mistura de poderes. O trabalhador do executivo trabalhando no judiciário é desvio de função, e existe uma série de problemáticas aí, que a gente já discutiu em várias outras lives e aulas, e é sempre importante lembrar. Não é atribuição, é contraditório, é antiético, viola o direito do usuário e também viola o direito do trabalhador dos trabalhadores das equipes de referência. Então, nós temos aí alguns marcos legais normativos, e aqui, continuando, nós temos o Plano Nacional de Assistência Social, PNAS, e o Plano Decenal, né, que traz as diretrizes gerais para o desenvolvimento da política de assistência social, e o Plano Decenal prevê metas e estratégias para um período de 10 anos, isso a nível nacional. E aí nós temos o Plano Estadual de Assistência Social e temos o Plano Municipal de Assistência Social, que cada município, em conjunto com o Conselho, já auxiliei na elaboração de vários para várias prefeituras, e em conjunto com o Conselho Municipal de Assistência Social, deve desenvolver. E, de preferência, com a participação dos componentes da rede, porque é só com a participação dos componentes que você consegue criar um plano que realmente atenda às demandas que estão ali dentro do território. De preferência, com a participação dos usuários. É altamente recomendável a participação dos usuários. Tá bom, Jussiara? Diz que a Jussiara está dizendo que a internet dela está ruim, a Débora está dizendo que a internet está ruim, a Sueli também, já vi que não sou só eu, deve ser um problema aí a nível nacional. Mas obrigado por vocês estarem aqui. Compartilhe à vontade esse vídeo, viu, gente? Manda para outras pessoas,
Quem for entrando aqui, por favor, se apresente, a maioria a gente sabe quem é, né? Viola também o direito do trabalhador do CREAS e CREAS, e do perito judicial, né? Que o assistente social não ganha nada, ele não ganha nada por isso, e trabalha de graça por judiciário, cometendo aí o desvio de função, em função de ser trabalhador do executivo e prestar um serviço desviado, vamos assim dizer, para o judiciário. Bom, aí nós temos também o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069, que traz as medidas de proteção e também medidas socioeducativas, medida de proteção para crianças até 12 anos e medidas socioeducativas para adolescentes acima de 12 anos. Temos também o Estatuto do Idoso, né, que é a Lei 10.741. Temos a Lei Maria da Penha, não coloquei aqui, que agora que me lembrei. Temos o Estatuto da Juventude, o SINAJUVE. Temos o SINASE, que é das medidas socioeducativas, o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Temos, eu já falei do SINAJUVE, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, acho que vai aparecer aí mais para frente. Todos esses documentos compõem o saber da nossa intervenção profissional. Como vamos enxergar, como vamos ver as demandas, como é que a gente vai ver o nosso público, como é que o nosso trabalho de intervenção será feito. Emana de toda essa documentação, de todos esses marcos legais e essas normativas. Já falei da norma operacional básica, no ABSUAS, mas tem também a norma operacional de recursos humanos, que trata dos direitos das equipes de referência, dos direitos e deveres das equipes que trabalham, que são os recursos humanos que trabalham com a operacionalização da assistência social. Então, se você trabalha com assistência social, você precisa conhecer também a NOB-RH, porque é ali que traz vários parâmetros de atuação, né? E eu não sei se a gente vai dar conta durante o curso de abordar todos esses elementos. Veja que é muita coisa, né? São bastante coisas. Temos o documento, né, que é o manual de orientações técnicas para o Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS. Temos o manual de orientações técnicas para o Centro de Referência, para o Centro Especializado de Referência e Assistência Social, o CRESA, tem para o CAPS, enfim. Temos também as orientações técnicas sobre o PAEF, volume 1, volume 2, sobre o PAEF, volume 1, volume 2, do SCFV, também de 0 a 6 anos, e de 6 a 12 anos, e de 12 a 14 anos. O documento Articulações entre PAEF e SCFV, o serviço de domicílio, e dentro dos programas, né, de prontuário SUAS, eu só trouxe o prontuário SUAS aqui porque eu deixei para um outro dia, eu vou precisar construir algumas imagens para mostrar para vocês no próprio site, onde não parou não, aqui está tudo ok, às vezes para alguns de vocês aí, mas se parar, né, às vezes pode acontecer, mas agora não está parado não, a gente está aqui continuando. Eu quero trazer aqui para vocês o ambiente virtual, vamos assim dizer, né? A plataforma onde as informações são postadas, onde as informações são incluídas na construção dos indicadores, no monitoramento e avaliação dos serviços e projetos da política de assistência social. Eu estou falando aqui só do prontuário SUAS, que é um deles, mas não é só eles, existem outros. A gente vai falar depois do CadÚnico, do CISC, enfim, são vários. No momento oportuno, por isso que eu não coloquei muitos aqui, mas são alguns elementos que precisam ser lembrados dentro da nossa proposta. Bom, dentro ainda, agora evoluindo para um próximo assunto, que é a gestão de território e diretrizes para a organização gerencial do trabalho social com famílias, né? Como é que você faz a gestão do território? Como é que você gesta o território? Como é que você organiza, como é que você gerencia o trabalho social com famílias? Existem alguns elementos que são importantes, eu coloquei aqui mais centralizado, alguns deles. O principal deles, eu acho que é o mapeamento socioterritorial, que para mim deveria se chamar mapeamento, mas que
nas políticas é chamado de diagnóstico socioterritorial. Eu não gosto muito dessa palavra, porque ela tem uso difuso, então acho que mapeamento seria mais correto, mas já é cultura, é extremamente utilizado, então mantém-se aí diagnóstico socioterritorial, que é uma análise, um estudo, um aprofundamento para ler, compreender, entender e vislumbrar a realidade social em que aquele equipamento, aquela instituição, aquela equipe vai trabalhar. São possibilidades para fortalecer as tomadas de decisão, compreender as demandas reprimidas, as demandas que já são espontâneas, as demandas desconhecidas, inclusive pelo próprio usuário, que ela não é reprimida, porque ela só é reprimida quando o usuário sabe que existe, procura e não consegue um atendimento. Em muitos casos, o usuário nem sabe que ele tem um direito, então é uma demanda desconhecida. Ela só passa a ser reprimida quando ela é conhecida e não é atendida. Mas quando ela não é nem conhecida, então ela não tem nem como ser reprimida. Ela é desconhecida e que perpassa por um processo de andragogia, de socioeducação ou de pedagogia, como queira, para que é um processo de emancipação social. Emancipar socialmente as pessoas também é torná-las cônscias, conhecedoras, cientes de seus direitos. Isso também é processo de trabalho. Cientes do seu processo histórico, cientes da possibilidade de se rebelar contra o sistema que as oprime, ciente de que existe uma possibilidade de transformação de vida, que existe possibilidade de resgatar as suas potencialidades. Então, são processos de trabalho. E antes de que isso aconteça, é necessário conhecer o diagnóstico. Você precisa, através do diagnóstico socioterritorial, identificar número de famílias, número de idosos, número de pessoas com transtorno mental, número de pessoas com deficiência, número de crianças, número de adolescentes, número de gestantes, número de outras instituições que existem no território de atuação, enfim, uma série de elementos, o grau de periculosidade, o grau de o saneamento básico, os indicadores da habitação, da saúde, das morbidades, da natalidade, da mortalidade infantil, do trabalho infantil, da prostituição, enfim, uma série de elementos que compõem para se entender um território. Então, a gestão é necessário o diagnóstico. O diagnóstico é feito normalmente por uma equipe, mas a recomendação é que seja feita por toda a rede, através de toda a rede, por intermédio da participação de toda a rede, embora exista uma equipe para fazer isso, mas que forneça esses dados para a sua construção, porque é difícil, às vezes, saber que uma equipe de referência não conheça determinada rua para saber onde mora determinadas pessoas. Eu dei uma aula, não tem muito tempo, sobre o mapeamento socioterritorial usando o Google Earth, que mostra para você em detalhes a região, com fotografia, inclusive. Não tem muito tempo que, num caso de uma perícia para uma pessoa que teve ganho de causa, para a pessoa com um transtorno mental, para o benefício de prestação continuada, a pessoa de um outro estado, a mais de 1.000 quilômetros daqui, entrou em contato comigo porque não conseguia achar a casa da família, se tinha como eu ajudar. E daqui, utilizando o Google Earth, eu achei a casa da pessoa lá na cidade dela. Essa foi uma experiência muito boa. Então, hoje existem muitos instrumentos para facilitar o nosso trabalho, instrumentos da tecnologia. Dentre os elementos que eu já falei aqui, né, está parafraseado aí, em tópicos, algumas não se resume a isso. Normalmente, nesse processo de trabalho, não existe nenhuma verdade absoluta, nenhuma verdade fechada. É tudo uma questão de adaptação, de caso a caso, cada realidade é uma realidade. Mas o diagnóstico é uma análise também do público-alvo a ser atendido, é uma análise do contexto econômico regional, é uma análise das condicionantes e dos condicionamentos ambientais da região, é uma análise da capacidade da gestão local, orçamentária, de recursos humanos, é também uma análise da participação social. Então, identificando que as pessoas, por exemplo, identificando que as pessoas não participam socialmente, você sabe que tem que criar um projeto de engajamento
para aumentar a participação social. Então, você precisa descobrir por que as pessoas não se interessam por participar. E a partir daí, realizar o trabalho. Jesus aqui parado. Oh, Jesus está aí? Tá bom então, Débora. Está bem acompanhada. Ela está dizendo que lá está parado. Desculpa a brincadeira, viu, gente? Mas, assim, se você não puder ver agora, depois de gravada, porque quando está ao vivo, às vezes é um pouquinho mais pesado. Depois que fica disponibilizado, ele fica mais leve. Depois você pode assistir, vai ficar disponível aí. E aí, esse diagnóstico socioterritorial pode ser feito de várias formas. Você pode fazer, como já disse, o cartogramas, né, que está ali os elementos, por meio de cartogramas, ou no caso, por meio do Google Earth, ou você pode fazer por um texto descritivo analítico, tabela de dados, formulários, enfim, questionários. Existe uma série de possibilidades para desenvolver isso. É importante que quanto mais instrumento você tiver, mais fácil fica de fazer o trabalho e mais completo ele fica. Quando você utiliza apenas um instrumento, a tendência é ele não ficar muito profundo, ele ficar um pouco raso, ele não aprofundar a realidade. Solange Regina Teles, vai ficar disponível, gravado aí, vocês podem assistir depois, né? E dentro do estudo da realidade, muitas informações elas não estão na realidade, elas estão fora da realidade. Por exemplo, indicadores sociais que você pode coletar no DataSUS, no IBGE, em outros órgãos, instituições. Então, eles não estão ali, eles são dali, mas não estão ali. Você não vai encontrar eles ali. Né? E depois pode fazer a comparação entre eles e até melhorá-los em alguns casos. Dentro da perspectiva da organização gerencial do trabalho social com famílias, quais elementos são importantes para trazer um aprofundamento desse gerenciamento? Essa palavra gerenciamento também é uma palavra muito pesada, mas, de toda forma, é um processo de trabalho envolvendo várias pessoas, ele não é feito por uma pessoa só. Então, planos, programas, a metodologia 5W2H, e outras, a metodologia SWOT, são importantes para trazer transparência no modo de fazer a coisa, de desenvolver o projeto, desenvolver o processo, desenvolver o plano de trabalho social com as famílias. Porque esse trabalho social com famílias não pode ser feito sem a participação da interdisciplinaridade. Não é o psicólogo, o pedagogo, o assistente social, ele, isoladamente, que vai resolver a demanda, e ele nem pode, isso vai na contramão da integralidade do serviço. E em muitos lugares, infelizmente, sempre tem o chefão, né, o cacique ou a cacica, né, ou a chefona, que é o filtro das demandas sociais na instituição. Ela não respeita a integralidade do atendimento, nem a multiprofissionalidade, nem a interdisciplinaridade. Então, o faz tudo, é o que resolve tudo, chegou ali, resolveu. E o usuário teve o seu serviço precarizado, seu atendimento precarizado, porque ele não foi interdisciplinar. Por outro lado, tem também na rede aqueles que não fazem o seu trabalho e que acabam criando um vício, um círculo vicioso, para que uma pessoa só assuma todas as responsabilidades e se torne o faz tudo. Então, tem o polvo e tem o filtro. E tem aquele que é o faz tudo, porque os outros não fazem. E aí a rede fica toda comprometida, o serviço não é integral, o serviço não tem qualidade, por mais que uma pessoa de uma só profissão se esforce, jamais ela vai produzir um serviço de qualidade tal qual poderia ser produzido se o serviço fosse interdisciplinar. Um dos grandes problemas hoje das políticas públicas e das políticas sociais no Brasil é isso, é a má gestão, a má participação das pessoas extremamente irresponsáveis no seu fazer, extremamente antiéticos no seu percurso, no seu projeto. E ninguém denuncia, ninguém se preocupa em modificar essa realidade. Isso é muito grave. Eu não consigo viver muito tempo com esse tipo de gente, viu, colegas? Eu vou falar para vocês, a coisa vai me incomodando de um jeito que alguma decisão sempre eu acabo tomando.
Alguma coisa eu sempre acabo fazendo, alguma atitude eu sempre acabo tomando. É da minha natureza. Eu fui expulso do meu primeiro estágio por causa disso, eu fui expulso do meu segundo estágio por causa disso, eu só não fui expulso do terceiro, porque foi no CAPS, na saúde mental, onde eu me identifiquei demais. Mas eu fui expulso do primeiro e do segundo estágio exatamente por não concordar com determinadas atitudes e ações de trabalho que estavam para aquém, e às vezes a culpa não era, às vezes não, a culpa nem era dos profissionais que eram meus tutores ou os meus coordenadores de campo. Pelo contrário, eles estavam subalternos a uma situação que ia para além deles. Então a culpa não foi deles, não foi eles que me expulsaram, foi o poder público. Eu não vou entrar em detalhes, mas eram situações graves de violação de direitos dentro da política que me colocaram para trabalhar. E eu era só um estudante. Eu cheguei e identifiquei. Eu falei, isso está errado. Não pode ser assim. Então, as transformações societárias que nós objetivamos enquanto profissionais, nós só vamos alcançar, nós só vamos lograr êxito, de fato, quando passarmos a promover um processo de transformação de dentro para fora. Nós esperamos transformar a vida das pessoas, modificar a realidade social. Isso só será possível quando a equipe também tiver sido transformada no processo. Se a equipe não passou pelo processo de transformação, de amadurecimento intelectual, de engajamento profissional, de compromisso, de ética, ela não vai transformar ninguém. Processo de trabalho, eu já falei aqui, são uma série de elementos que a gente vê claramente por que determinadas políticas públicas não funcionam. Vou dar alguns exemplos aqui. Atendimento individualizado em detrimento de atendimento em grupo ou coletivo dentro de projetos. Isso é uma vergonha para a política pública. O processo de trabalho das políticas de assistência social e das políticas sociais, obrigatoriamente, para alcançar os objetivos a que se propõe, devem ser realizados através de processos de trabalho coletivo e não processos de trabalho individual. Por isso que se combate tanto o chamado plantão social, que atende pessoa a pessoa, faz aquela, parece um médico, né? Faz uma fila, fulano, aí entra fulano, ciclano, aí entra ciclano, beltrano, aí entra beltrano. Isso é a fragilização do processo de trabalho, a fragilização da multidimensionalidade tão cobrada nas políticas públicas. Não funciona. O segundo, que eu já falei agora há pouco aqui, mas vou falar novamente, é o trabalho feito. Existe uma equipe, mas em vez do trabalho ser interdisciplinar, o trabalho é unidisciplinar. Já vi isso com os meus olhos. Profissional A, vou atender 10 pessoas. Profissional B, vou atender 10. Profissional C, vou atender 10. Tirei aqui um pedido, né? Tirei aqui uma receita de bolo, toma, tá? Encaminhou, resolveu, pronto. Então, a multidisciplinaridade e a interdisciplinaridade foi fragilizada pela unidisciplinaridade. Um projeto de trabalho que era para ter sido coletivo foi individualizado, que era para ter sido interdisciplinar foi unidisciplinarizado. E uma série de outros elementos que a gente vai discutir durante os dias que a gente está estudando aqui. E que vai na contramão de tudo aquilo que a gente defende como ético. E que precariza o trabalho e que no final, na hora da avaliação, que a gente vai falar muito aqui sobre produtos, resultados e impactos. Eu já falei um pouco, mas a gente vai falar mais. Eu falei, acho que foi ontem ou anteontem, produtos, resultados e impactos. Aí não encontra esses produtos, esses resultados e impactos, porque o serviço, o trabalho, o serviço não está sendo prestado como deveria ser prestado. Está seguindo um outro caminho, não aquele que foi orientado, não o projeto que foi traçado. E, digo mais, quando as pessoas sabem, pelo menos, ainda traçar esse projeto, porque alguns não fazem a menor ideia. Obrigado, Cleane, obrigado, Rose.
Rose está dizendo aí do curso de perito judicial, né? Eu tenho quase 25 mil alunos nesse curso na minha plataforma. É o primeiro curso de perito social do Brasil, esse. É a Cleane que fez. Foi aonde, Cleane? Não estou me lembrando. Que cidade foi que você estudou comigo? Não estou me lembrando. Cleane, esse nome não me é estranho. Aracaju, será? Eu já ministrei em tantos lugares, né? Já ministrei em Aracaju, São Luís, Manaus, Belém, Florianópolis, Maceió, Fortaleza, Belo Horizonte, Teresina, Imperatriz. Gente, são mais de 400 cidades. Eu já ministrei o curso de perito. Em São Luís, no Maranhão, isso. Aí eu já ministrei mais de 10 vezes em São Luís, né? Marquei para a Ponta da Areia, bem no meio da pandemia, aloquei o auditório e tudo, deixei tudo combinado, mas aí o pessoal com medo acabou não tendo a turma, não montei mais turma depois disso, dei uma parada. Mas eu queria muito voltar a marcar cursos presenciais, que são muito melhores do que cursos à distância, mas muitas vezes melhor, né? Quem já estudou comigo sabe, a Cleane está aí dizendo, o pessoal traça uma crítica muito boa, né? Meu Deus. Vamos lá. Então, aí eu marquei, né, para a Ponta da Areia, mas não deu certo. Aí eu não marquei mais. Bora lá, então. Avaliação e readequação das atividades previstas, né? A proposta da avaliação, a proposta da vigilância, a gente vai ver tudo isso aí no momento oportuno. Nós estamos desdobrando alguns elementos. O trabalho com as potencialidades e o enfrentamento das vulnerabilidades. Vamos para frente. Primeiro elemento da gestão aqui, né? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Aqui nós tivemos o diagnóstico, aqui a continuação, e aqui agora o planejamento, que se refere ao procedimento da elaboração de planos, de percursos, traçados cronologicamente, para a operacionalização do PAIF, do PAEF, do SCFV, né? Enfim, dependendo do serviço e do programa a ser estabelecido ali. O processo do direcionamento desse serviço e a organização. Como é que isso se organiza? Como é que se cria a estrutura para tudo isso? Tudo isso a gente vai ver quando estivermos analisando a cartilha do PAIF, a cartilha do PAEF, a cartilha do SCFV, em detalhes, passo a passo. Estou mostrando aqui para vocês as possibilidades do serviço de proteção social básica e também do serviço de proteção social especial de média complexidade e de alta complexidade, como já mostrei para vocês em um outro momento. Em modo contínuo, dentro do processo, né, uma vez que você estabeleceu o diagnóstico, estabeleceu o planejamento, agora vem dois elementos essenciais, que são o monitoramento e a avaliação, mas não confunda monitoramento com avaliação, são duas coisas que são interdependentes e se complementam, mas não são a mesma coisa. Um pode até ser resultante do outro, estar contido no outro, mas não são a mesma coisa. O monitoramento é o processo de acompanhamento contínuo das ações que vai medindo cada etapa do processo da operacionalização e trazendo possibilidades para a tomada de medidas, de mudanças, de feedbacks, de correções, de retomadas, até cumprir as finalidades que foram anteriormente estabelecidas. Já a avaliação, ela trata mais das questões da efetividade, da eficácia, da eficiência. Lembra que eu falei dos produtos, do resultado e dos impactos? Ela está relacionada com a avaliação. Que produto esse trabalho gerou? Que resultado esse trabalho gerou? E quais foram os impactos que esse trabalho gerou? A gente viu isso no primeiro dia, reviu no segundo dia. Como o processo das aulas que eu trago, eles sempre são transversais, então eles voltam sempre a retomar assuntos que a gente já viu, porque eles estão sempre conectados. Então, a avaliação, ela leva em conta
os ciclos. Ela é realizada durante todo o tempo, mas ela leva ciclos, porque ela precisa de um processo, ela precisa que a coisa tenha acontecido, para que eu possa encontrar o que foi efetivado, o que teve eficácia, o que foi eficiente. Já o monitoramento é o acompanhamento. Ele vai, durante o processo, corrigindo o percurso, para que não se fuja dos objetivos que se pretendem alcançar. Então, digamos que avaliar significa consultar se está dando certo, e monitorar significa, em outras palavras, obrigar a dar certo, de certo modo. Né? Criar situações para melhorar o projeto, para que ele dê certo. A avaliação não se preocupa em melhorar o projeto. A avaliação faz apenas medir o projeto, o serviço. Ele mede o serviço, está bom, está ruim. Está aquém, está para além. O monitoramento não. Ele enxerga o defeito, enxerga a problemática, enxerga o desvio padrão, enxerga onde é que está determinada indicador que está falhando no processo de trabalho e rapidamente busca uma solução para o que está acontecendo. Gente, vocês estão conseguindo me entender a diferença entre avaliação e monitoramento? Tem alguma dúvida? Rose está dizendo, o meu foi EAD por ser em São Paulo, interior, mas eu ainda não perdi as esperanças de conseguir um curso presencial e ter a oportunidade de conhecê-lo. Obrigado, Rose. A gente teve uma turma em Araçatuba, e eu estou muito querendo montar uma turma lá em... Gente, esqueci o nome da palavra agora, que eu quero conhecer a cidade. Me fugiu, é em São Paulo. Eu não conheço essa cidade. Eu acho que eu não conheço essa cidade. Eu nem lembro. Eu estou com muita vontade de ir nessa cidade. Como é o nome da cidade, gente? Me fugiu. Se eu lembrar, daqui a pouco é uma cidade serrana em São Paulo. Se eu lembrar, eu digo para vocês o nome da cidade. Mas esteve lá em Araçatuba. Foi muito bom, deu bastante gente, foi muito proveitoso. Pelo menos eu gostei, né? Conheci várias pessoas ali. Vamos lá, então? Eu acho que ficou claro aí, né? Muito bem. Então, nós temos aqui ainda a conclusão, só para deixar bem claro mesmo, a questão do monitoramento e avaliação. Vou ler um e o outro e tentar explicar para ver se a gente consegue amadurecer bem isso. Monitoramento. Qual é o propósito do monitoramento? É um processo contínuo e sistemático de coleta, análise e interpretação de informações sobre o progresso de um projeto, programa ou atividade. E a avaliação, qual é o propósito? É um processo mais abrangente que busca determinar a relevância, a eficácia, a eficiência e o impacto de uma intervenção, de um projeto, de um serviço tal. Qual é o foco do monitoramento? O foco principal do monitoramento é garantir que as atividades estejam sendo renovadas conforme planejado e que os resultados intermediários estejam sendo realizados. Então, ele é corretivo. Qual é o foco da avaliação? A avaliação concentra-se em compreender o desempenho geral e os resultados alcançados, bem como em aprender lições para melhorar futuras intervenções. O monitoramento procura melhorar a intervenção atual. A avaliação quer mudar uma intervenção futura, o resultado dela. Né? Qual é o tempo do monitoramento? Ele é realizado ao longo do período de implementação do projeto, desde o início até a conclusão. E a avaliação? Qual é o tempo? Normalmente, a avaliação ocorre nas fases específicas do ciclo do projeto, como no início, no meio ou final, pode ser realizada de forma periódica ao longo do tempo, através de reuniões. Mas não se pode confundir monitoramento com avaliação. A avaliação não pode ser corretiva. Né? São Luís, no Maranhão. São Luís, no Maranhão. São Luís, no Maranhão, é no Maranhão, né? Gente, como é que é o nome da cidade serrana de São Paulo? Me ajude aí. Uma cidade linda, maravilhosa. Me fugiu da cabeça o nome. Não é São José dos Campos, não. É um nome... É um nome parecido assim. Vamos lá. Monitoramento. Qual é a natureza? Tá rindo, né?
Qual é a natureza do monitoramento? O monitoramento é uma ferramenta de gestão que fornece informações em tempo real para que ajustes possam ser feitos, se necessários, durante a implementação. Campos do Jordão, isso mesmo, Rose, viu? Tu conhece São Paulo, é Campos do Jordão. Quero muito conhecer Campos do Jordão. Eu não sei se é muito longe aí de onde vocês estão, mas eu queria montar uma turma lá, que aí eu unia o útil ao agradável, né? Lá em Campos do Jordão. Bom, e qual é a natureza da avaliação? Então, a natureza do monitoramento é uma ferramenta de gestão que fornece informações em tempo real para que ajustes possam ser feitos, se necessários, durante a implementação. Já a natureza da avaliação é mais reflexiva e analítica. Ela busca entender o porquê dos resultados e fornece insights para tomada de decisões estratégicas, mas não exatamente naquele momento. Por exemplo, São José dos Campos, não, é Campos do Jordão. Campos do Jordão. Então, por exemplo, eu estou elaborando um serviço, fiz um monitoramento, e o monitoramento encontrou uma falha, uma determinada estratégia foi aplicada, a falha não foi corrigida. Então, é necessário uma avaliação. E aí, a avaliação, por causa do monitoramento, pode vir a ser corretiva também. Mas não no sentido de que ela mesma vá provocar a estratégia de correção. Ela apenas vai mostrar. Já o monitoramento, não. Ele é obrigatoriamente precisa corrigir o percurso. Caso ele falhe, a avaliação entra ali. Ficou alguma dúvida aí, gente? Agradecer a todos vocês por estarem comigo até aqui e pedir que continuem divulgando. Preciso de mais pessoas para participar deste evento. Quem ainda não se inscreveu para a obtenção do certificado, fique à vontade para me procurar no meu WhatsApp. Estou à disposição de vocês. E também tenho... Também tenho mais de 100 cursos online em matéria de serviço social. Qualquer um de vocês que estiver precisando, é só me procurar, eu estarei por aqui. É verdade, diz que é muito romântica lá mesmo, Rose. Gente, então é isso, muito obrigado. Obrigado, Rose, Jussiara, Sueli, Cleane, Concita, Adriana, Débora e outras pessoas aí que não falaram, que eu não consigo ver você se você não falar. Jussiara, já falei, né? Flávia, deixa eu ver mais quem, Solange. Quem não falou aí, eu não consegui saber se você estava aqui ou não. Obrigado aí pela presença, obrigado pelo comentário, por compartilhar, obrigado por curtir a live. Amanhã a gente volta às 20 horas aqui no mesmo lugar. Fiquem bem, bom descanso, boa noite a todas e todos, um abraço.